Glória a Deus. Então estamos na campanha It's Time. Coloca o versículo da nossa campanha, Efésios 6, versículo 12. Boa noite, boa noite, boa noite. Jael, boa noite, que legal te ver aqui. Hélio, Sol, que bom. Gente, vamos lá, cadê o nosso versículo? Eu vi que tem bastante gente aqui vindo nos visitar. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Já eu vou reconhecer cada um de vocês que estão aqui. Olha só o versículo da nossa campanha. Diz assim: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá? Então a nossa luta não é contra o nosso patrão, a nossa luta não é contra a nossa sogra, a nossa luta não é contra o ex-namorado, a nossa luta é algo invisível, não é contra pessoas, mas essa luta que a gente trava está nas regiões celestiais. E aí o 13 diz o seguinte: por isso, vistam-se de toda a armadura de quem? De Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, depois de terem vencidos, vocês permanecerem inabaláveis, né? Porque às vezes a gente vence a vitória. A gente vence a vitória? Uau, somos mais que vencedores. A gente vence a batalha e depois de ter vencido a batalha, a gente tropeça, a gente cai, a gente acaba perdendo, né? Uma vez num campeonato importante de jiu-jitsu, o cara venceu a luta, mas na comemoração, a arte marcial, você tem que ter um respeito com o adversário. E no tatame ele tirou o kimono, a parte de cima, e começou a gritar, a fazer gestos para a torcida. Aí o juiz fez o sinal, desclassificou o cara. O cara venceu a luta, o jiu-jitsu, o esporte, mas a atitude dele desqualificou ele. Olha só. Não tira o versículo não, gente, eu gosto de versículo. Se puder botar na NAA, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. É bonita essa logo, né, do Arena, eu gosto. Só tá de parabéns. Gente, falando em logo, esperem, já tá no forno a nova camisa do Arena Recreio. Galera, top demais, né? Os líderes do Arena, a gente está debatendo, quebrando cabeça, puxa daqui, estica dali, dá cor, chegamos, ainda não está no forno, mas pelo menos a receita a gente já tem, tá? Falta preparar, e aguarde. O versículo 13 diz: por isso, peguem toda a armadura para... Beleza, aí o 14, foi eu que pedi o 13 mesmo, agora o 14. Portanto, fiquem firmes. Aí ele começa a descrever a armadura de Deus. É o que a gente tem feito toda semana, né? Entendendo que a armadura é essa, que nós que queremos seguir a Cristo, né? Nós que queremos ter a fé em Cristo como razão da nossa vida, como estilo de vida Jesus, como é que eu posso fazer para permanecer inabaláveis, né? Que armadura é essa que eu tenho que vestir? Então toda semana a gente tem visto cada item dessa armadura. A gente tem feito um pouco fora da ordem. A primeira foi a espada do Espírito. Semana passada nós falamos sobre o cinturão da verdade. Hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Mas no texto está assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. O 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para fechar o versículo 18, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança, súplica por todos os santos. A oração ela não é uma arma, a oração é o meio pelo qual a gente combate, e é a oração que a gente vai fazer agora, para a gente continuar. Senhor,
Pai, obrigado porque chegamos até aqui, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Cada um chegou aqui, Deus, com algo no coração, com uma esperança, um convite, por um propósito. Pai, vem superar cada expectativa aqui de coração, Pai. Deus, tudo aquilo que a gente pode pensar, imaginar, desejar é tão pequeno diante da Tua grandiosidade, diante daquilo quem o Senhor é, da grandiosidade do Teu poder, da Tua graça, da Tua presença, Pai. Então vem fazer, Pai, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos nessa noite. Eu entrego, Pai, essa palavra, entrego essa ministração. Deus, apesar de mim, Fernando, homem falho, pecador, limitado, fale com esses jovens, fala com esse arena, Pai, que eu seja a Tua boca aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, então, nós vamos falar hoje sobre a couraça da justiça, que nós precisamos vestir ela, nós precisamos vestir. Eu tenho falado disso, que essa armadura, ela não é apenas um conceito, é algo prático que a gente tem que vestir. E a couraça da justiça, essa justiça não é a minha justiça, essa justiça é a justiça de Deus, é o meio pelo qual Deus nos justifica, né? Deus nos justifica, é essa justificação que a gente está falando, tá? Quando a gente fala de couraça, né? A couraça, ela é a parte aqui que protege o tronco, o peitoral, protege também as costas, né? A gente viu que na roupa do soldado romano, que Paulo se inspira, né, para fazer essa comparação, essa analogia, essa couraça, ela se prende ao cinturão da verdade, então ela protege os órgãos vitais do ser humano, né, porque pode vir um golpe, atingir, por exemplo, o coração, e o cara acabar morrendo. Então o soldado usava essa proteção, um misto de couro com metal, e trazendo, né, para a nossa realidade, assim como uma flechada, por exemplo, podia atingir o coração de um soldado, o cara estava aqui batendo, matando todo mundo, aí vinha uma flechada do nada, pum, ele estava indo bem, matando 1, 2, 3, 4, aí vinha uma flechada do nada aqui, pum, atingiu o coração, acabou, caía duro. O nosso coração também, nós também devemos proteger o nosso coração. Provérbios 4, 23 vai falar que nós devemos proteger o nosso coração. Por que devemos proteger o nosso coração? Porque dele... Exatamente, quem falou? Falou bem pra caramba, boa, Caio. Show. Falando nisso, semana passada eu assisti online, né? Eu e a Roberta, a gente estava comemorando aniversário de casamento, por isso que a gente não estava aqui, mas eu vi que o Bruno mandou bem pra caramba no duelo. Parabéns, Bruno, mandou bem pra caramba no duelo da Bíblia. Olha só, Provérbios 4, 23 diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui não está falando, é um exemplo do órgão, coração, que no ser humano realmente bombeia sangue para todo o corpo, é um órgão vital. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, coração vai falar do nosso ser como um todo, vai falar da nossa alma, de quem nós somos. Então nós devemos proteger o nosso coração, proteger contra a acusação do maligno. Apocalipse 12 vai chamar Satanás de o acusador. Ele é quem que nos acusa. E essas acusações, elas vêm para atingir o nosso coração. Acusações a respeito do teu passado. Acusações de quem você não é. Mas ele também é o pai da mentira. A gente viu isso semana passada. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então não apenas com coisas que você fez no passado, mas também com mentiras, ele lança a seu respeito. E é dessa justiça que a gente tem que tomar posse para proteger o nosso coração. Porque essa acusação, quando essa acusação entra, atinge o nosso coração, aí o nosso coração, o nosso mundo começa a ficar em trevas.
a gente começa a viver uma vida amargurada, a gente começa a deixar que o inimigo faça uma zombaria com a nossa vida, porque a gente começa a acreditar em mentiras. Então a gente tem que proteger o nosso coração, proteger contra esse ataque do maligno, dizendo coisas, talvez coisas do teu passado. Você na igreja, você pisando lá, não, você não. Você fala sério, cara, sai fora daí. Quem é você? Líder de célula? Que piada, cara. Quem é você para liderar uma célula? Quem é você para liderar pessoas? Quem é você para falar de Deus? Quem é você? Olha só o que você fez no verão passado. Ou olha só o que você fez hoje de manhã. Olha o que você fez na semana passada. Quem é você? Deus sabe quem é você. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua mãe, você pode colar na prova sem seu professor ver. Deus vê tudo. Deus vê tudo. E eu aqui, quando eu falo da acusação que vem gerar culpa no nosso coração, eu não estou falando de uma culpa que gera arrependimento. Porque para a gente que está querendo viver uma vida em santidade, uma vida reta diante de Deus, uma vida de braços dados com Deus, quando a gente faz algo errado, quando a gente tropeça, quando a gente peca, realmente vem uma culpa, mas é uma culpa que nos leva ao arrependimento. De falar assim, não, poxa, cara, isso não está legal. Pô, viver dessa maneira não está de acordo com a Bíblia, com as verdades de Cristo. Não estou bem. Isso é bom, isso me leva ao arrependimento. Mas existe uma culpa que é uma acusação. E essa acusação não vem de Deus. Não é do Espírito de Deus. O que o Espírito Santo de Deus faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence, assim, não, calma aí, realmente você é um pecador e você precisa de Cristo. Mas Ele não vem te acusar. Quem faz isso, esse trabalho de acusação, é trabalho do inimigo, que vem falar, cara, quem é você? Você é pobre, sujo. Quem que você é? Olha só o que você fez. Olha quem é a tua família, olha de onde você veio. O tempo inteiro te acusando, para te gerar, para te desanimar, para te destruir, para fazer de você um derrotado, sendo que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer aniquilar você, ele quer aniquilar seu relacionamento, ele quer que o teu relacionamento não prospere, não vá para frente, ele quer que o teu casamento acabe, ele quer que os seus sonhos, os seus negócios, os seus projetos fracassem. Ele quer fazer de você um fracassado, ele quer te desanimar. Mas eu estou aqui para te lembrar das promessas de Deus, para você não desanimar. Olha só, põe em Gálatas 6:9. Olha só a importância da gente não desanimar, da gente colocar essa couraça para impedir, da gente levar uma pancada, uma facada, uma flechada no peito. Gálatas 6:9. Se botar na NA fica show. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se não... Então a palavra de Deus está falando o seguinte, olha só, tem uma colheita para você. Você que está fazendo a coisa certa, tem uma colheita. Sabe, você está plantando, você está regando, tem uma colheita para você. Mas você só vai colher se você não desanimar. E o que o inimigo quer fazer na sua vida é te desanimar. É te desanimar para você não receber, para você não tomar posse dessa colheita. Mas eu estou aqui nessa noite para te lembrar de que Deus é por você. E a gente precisa pegar essa justiça de Deus e usar como uma couraça. E o apóstolo Paulo, ele tem um exemplo perfeito para isso. É Romanos 8:31. A gente vai ler Romanos 8, 31, 32 e 33. Vai ser, já adianto que vai ser o versículo da semana que vem que nós vamos memorizar. Samuel, tu mandou bem, cara. Que isso? Semana que vem vai ser o Guilherme aqui. Guilherme.
O Correia, não é o Suete não, os Correia. Oi? Um contra o outro? Semana que vem, desafio, hein? Desafio dos Guilhermes. Suete contra o Correia. Boa. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os... É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Quem é que vai falar algo a teu respeito, se é o próprio Deus quem te justifica? A nossa força não está na nossa própria justiça. A certeza da colheita não está na nossa própria justiça. A nossa salvação não está naquilo que a gente faz. Porque lá em Isaías 64, vai dar um exemplo feio, um exemplo ruim, nojento. Vai falar que as nossas justiças, os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Trapo de imundície era para quem era leproso, né? Lá naquela época, eles botavam tala assim, atadura, nas feridas, né? Para tapar as feridas e tal, para fazer o curativo. Depois que estava aquilo ali já meio nojento, eles tiravam aqueles trapos, a atadura, e aquilo não adiantava lavar. Aquilo era dispensado, aquilo era para ser descartado, aquilo tinha que ser, não dava para reciclar. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como o trapo de imundícia, não servem para nada, para nos salvar, para nos justificar. Não é o que você faz que te justifica, mas é aquilo que Cristo fez, a obra que Cristo fez na cruz, que nos justifica. É isso, é nessa certeza, e é dessa maneira que nós vamos tomar a couraça da justiça, se lembrando daquilo que Cristo fez diariamente, que Ele me justificou. É dessa maneira que a gente vai proteger o nosso coração contra as acusações de Satanás. Quando vier algo ao teu respeito falando que você não presta, que você não vale nada, olha só, que tipo de crente é você, que tipo de filho é você? Abre mão da sua vida, sai fora, abandona o barco, pula do barco. Quando essas vozes vierem ao teu respeito, para você se desanimar, para você tirar a própria vida, para você se autocancelar, você vai lembrar daquilo que Cristo fez por você, e que é Ele que te justifica, não é você mesmo. Aplauda o Senhor, vamos aplaudir a Ele, gente, porque Ele é Ele, é Ele. Coloca 2 Coríntios 5, 21, 2 Coríntios 5, 21, é Ele quem nos justifica, é Ele. É óbvio que nós devemos andar em justiça, mas não é eu fazer andar em justiça para ser justificado, mas porque sou justificado, eu posso andar em retidão. Eu posso agora fazer justiça, andar em justiça, porque alguém me justificou. É isso, é dessa forma. É dessa forma. E se você tropeçar e se você errar, você tem um advogado, alguém que é por você, alguém que te justifica. 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Filho de Deus, enviado pelo Espírito Santo de Deus, para botar na barriga de uma jovem virgem, Maria sua mãe. E é dessa maneira que Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo de uma ação do poder de Deus, do Espírito Santo, sobre a vida de uma mulher graciosa, a mais graciosa entre as mulheres, Maria, de receber esse Filho, esse Deus encarnado Jesus, que em nenhum momento pecou, mas que por mim e por você, aquele que não conheceu o pecado, Deus
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Pelo que Jesus fez, Jesus tomou o nosso lugar, nos substituiu naquela cruz. Nós éramos dignos daquela cruz, eu e você, não Jesus. Jesus não merecia aquela cruz, porque ele não pecou. Nós sim, nós merecemos a condenação, mas nós não fomos condenados, pelo contrário, nós fomos justificados, porque ele entrou no nosso lugar, na hora de pagar o preço, na hora de ter que morrer, ele vem e toma o nosso lugar e morre por nós. Literalmente, ele morreu por nós numa cruz. Por isso que nós somos justificados daquele que não conheceu pecado algum, se fez justiça por nós. Gente, isso é demais, cara. Isso é demais. E é dessa couraça que diariamente a gente tem que vestir. A gente tem que vestir, a gente tem que tomar posse dessa, sabe? Isso não pode ser um conceito, uma teoria. As pessoas falam assim: eu creio em Jesus. Você quer falar de Jesus para alguém da tua família, alguém da tua faculdade? A pessoa fala: não, beleza, mas eu creio em Jesus. Pô, Diego, eu creio em Jesus. Só que o crer em Jesus, às vezes, da pessoa, é o seguinte: não, eu creio que ele veio ao mundo, morreu. Aqui foi um grande homem, um grande profeta, um homem evoluído, um homem que deu os bons conceitos, bons valores, princípios, os ensinamentos de Jesus. Queridos, o que Jesus veio fazer nessa terra é muito maior do que ensinar valores, muito mais do que deixar princípios. Tem princípios? Tem. São maravilhosos e nós devemos seguir esses princípios e valores de Cristo. Mas Jesus não veio dar uma cartilha daquilo que a gente deve fazer. Jesus veio para tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz, para fazer de nós condenados, pecadores, justificados. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer isso por mim e por você. Então crer em Jesus não é, beleza, ele é um homem, eu sei que ele existe. Não. Crer em Jesus é você tomar posse daquilo que ele fez para a sua vida. É você falar: aquilo que ele fez é meu. É se apropriar disso. É se apropriar disso. É fazer: Senhor, o meu coração te pertence. Agora o meu coração é teu. Tudo que eu sou é teu. A minha vida é tua. Inclusive o louvor até podia agora subir, já para começar de fundo, meu coração te pertence. Eu cheguei aqui antes, de começar o Arena, e fui falar com a banda a respeito do como a gente poderia fechar. Eu sempre gosto do final assim, da gente fechar orando, fazendo a ministração de acordo com a palavra de Deus. E a gente aqui num concílio aqui, conversando, aí o Carlos, o pai, para quem não conhece o Carlos, é o pai do Barnabé. Beleza? Agora ficou claro, todo mundo sabe quem é. O Carlos e o pai do Barnabé. O pai do Barnabé falou assim: cara, meu coração te pertence. Eu falei: tem tudo a ver com a palavra. Tudo a ver com a palavra. Tudo a ver com a palavra. Porque tomar essa couraça da justiça é você falar: Senhor, o meu coração te pertence. Porque se antigamente era algo físico, uma barreira física que iria proteger os pulmões, o coração, os órgãos vitais do soldado, hoje não é mais uma barreira física. É algo, porque a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne. A nossa guerra é nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra principados e potestades. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Então a nossa proteção tem que ser uma proteção espiritual. E entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus, é um ato que a gente faz com a nossa boca, mas que impacta, é algo que a gente liga aqui no mundo natural, mas que impacta os céus, que impacta as regiões celestiais. Então,
Por isso a importância da gente pegar e entregar a nossa vida. Romanos é um livro cheio de versículos que vão falar sobre justificação. Romanos 5:1. Coloca Romanos 5:1. Eu vou ler alguns versículos antes da gente fechar. Eu anotei alguns versículos para ler com vocês. Diz assim, pode ficar aí, Nathan, não tem problema não. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, justificados, mediante ao quê? A fé. É fé, não é aquilo que você faz, né? Tem um monte de gente aqui bonitinha aqui, tem uma galera que é uma graça, mas por mais bonitinho que você seja, né? Por mais a Thaís canta maravilhosamente bem, não é o tanto que a Thaís canta que vai justificar ela, é por fé, e baseado nessa fé, nós temos paz com Deus. Às vezes durante a semana, você passou uma semana tão... alguns eu conheço de bem pertinho, frequentam a minha casa, vão lá tomar café comigo e com a minha esposa. Outros eu vejo aqui aos sábados, alguns eu vejo de vez em quando, e alguns estão vindo aqui pela primeira vez. Eu estou vendo o rostinho de alguns aqui. Não faço ideia de como tem sido a sua semana, mas talvez a tua semana atribulada, a sua semana conturbada, com falta de paz, é porque falta essa certeza de que Ele se fez justiça por você, de não deixar a acusação do inimigo te ferir, te matar, te destruir, fazer de você um derrotado, te desanimar. Mas você entender que você foi justificado, você vai ter paz com Deus. Em Atos, calma, já que a gente está em Romanos, vamos continuar com Romanos 6 agora. Tinha um 17 para ler, vamos no 6. Romanos 6, 8. A banda pode começar aí. Pode dedilhar. Isso. Eu vou ler até o 14. Beleza? Vou ler até o 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com... Gente, são muitos e muitos versículos. Por isso que o primeiro item da armadura que nós vimos nessa campanha é a espada do Espírito. Foi uma dificuldade espremer essa palavra, porque o pregador, ele quer ler todos os versículos, porque são muitos versículos que falam da justificação pela fé, daquilo que Cristo fez por nós, mas são muitos. Eu vou ficar só com esse, eu anotei vários, na ilusão que eu ia conseguir falar para vocês. Por isso que vocês precisam pegar a Bíblia, fazer da Bíblia, que é a palavra de Deus, a verdade de vocês. A verdade sobre a tua vida não pode ser aquilo que a sua mãe fala ao seu respeito. Por mais que naturalmente, de forma saudável, a sua mãe e seu pai falem coisas boas ao seu respeito, mas às vezes sobra uma coisinha assim de tipo: para que eu tive você? Você não presta pra nada, menino. Geralmente, de forma saudável, o namorado, a namorada gosta um do outro, mas às vezes é um relacionamento abusivo e fala coisas ruins. Isso não é a verdade sobre você. A verdade sobre a sua vida é o que Cristo fala aqui na Bíblia. É isso que você tem que tomar posse. É essa a verdade. É essa. Isso aqui não é para ficar lá aberto na sua casa. Eu tenho, mas não usa, não adianta nada. Não adianta nada. No perrengue, tá? Você fala: eu tenho uma arma. Mas tá lá, já foi, meu filho. Já feriu teu coração, já te desanimou, já foi pro buraco.
já foi por água. Deus não quer que você desanime. Vamos ler o do 8 ao 14 e aí depois a gente vem, tá? Depois vamos ler do 8 ao 14, depois a gente vem. Vamos lá, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. O 14: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. É debaixo dessa graça, essa graça irresistível, essa graça maravilhosa, que nós tomamos posse agora, porque Cristo se fez pecado. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. E agora nessa noite, peço que você fique de pé, que nós vamos tomar posse da couraça da justiça. Essa justiça que vem dele, não é nossa, vem dele, daquilo que ele fez na cruz, por mim e por você. A maneira da gente tomar a couraça como justiça é você entendendo: ele me substituiu naquela cruz, ele me substituiu naquela cruz, e agora, Senhor, eu te pertenço. Tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, pertence a ti, somente a ti, meu Deus. A ti, Pai. O meu coração pertence ao Senhor, Pai, porque não é minha força, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Meu coração te pertence.